Quero pedir a você que abra sua Bíblia. Nós estamos aí num tempo de conexão ao Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus. Abra sua Bíblia. Nós estamos aí num tempo de alinhamento, num tempo em que nós estamos trazendo, em nome de Jesus. O teclado aqui, filhão, sumiu o teclado aqui. Glória a Deus. Quem sabe faz ao vivo. Muito bem, você está com seu álcool em gel aí. Glória a Deus. Se tem uma coisa que não está faltando nessa casa é a presença do Abba e álcool em gel. Glória a Deus. Você é faminto, você é sedento mesmo, você que está na sua casa aí, tenho certeza que você já glorificou a Deus nessa noite, depois de um momento que você tem de liberdade, de se lançar agora na presença de Deus em adoração. Não tem como depois de um tempo desse de adoração, você não está já sentindo a presença de Deus na sua casa aí, como nós podemos sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Não há possibilidade. Se você é faminto e sedento, se você se lançou nessa noite em adoração dentro da sua casa, aí onde você estiver, eu tenho certeza absoluta que Deus já se faz presente aí na sua casa. Deus já se faz presente aí na sua família. Deus já se faz presente aí, com certeza, na sua vida. Nós estamos trazendo uma série de mensagens. E a série de mensagens tem como tema famintos e sedentos. Famintos e sedentos. Hoje é a terceira série da mensagem. E nós estamos pautados justamente no texto de Mateus capítulo 5, verso 6. Onde eu tenho certeza que se você já tem acompanhado aí os sermões, os momentos da palavra de reflexão e principalmente de edificação da sua vida, eu tenho certeza absoluta que você já memorizou o versículo. Mateus capítulo 5, do verso 6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque os tais serão fartos. É promessa de Jesus, que está nesse momento agora lançando fundamento. Eu não vou repetir a introdução, se você ainda não acompanhou, se você não, na verdade não assistiu ainda a mensagens anteriores, né? O primeiro texto, na verdade a primeira série da mensagem, nós falamos justamente sobre o conceito do contexto que Mateus está inserido. E aí, na semana passada novamente, na verdade quinta-feira passada, nós trouxemos outra palavra de inspiração justamente dentro desse versículo, só que voltado também para a mulher samaritana. E dentro do tema nós lançamos um subtema, ou dentro do título nós lançamos um subtítulo. O título da mensagem é Famintos e Sedentos. E quinta-feira nós lançamos um subtítulo chamado Cano Quebrado. E hoje a mensagem, o tema continua sendo Famintos e Sedentos, e o subtítulo é Fornalha Acesa. Então preste bem atenção. Quando começaram a ministrar o cântico aqui, eu disse lá: aleluia, Jesus, muito obrigado, tu és muito bom, né? Então preste bem atenção: famintos e sedentos, fornalha acesa. Eu tenho certeza que a sua mente, você que gosta de Bíblia, você que gosta de estudar a palavra de Deus, só de eu falar desse subtema, eu tenho certeza que você já foi arremetado ou arremessado em pensar num texto totalmente diferente do que Mateus capítulo 5, verso 6 diz. A Bíblia diz que Jesus lança fundamentos, Jesus lança ensinamentos, e a palavra do Senhor vai dizer que o reino de Deus começa a se expandir na terra. Quinta-feira falamos da experiência de Jesus com a mulher samaritana. 3 problemas que Jesus se depara justamente quando Jesus chega naquele lugar, aonde a Bíblia diz que Jesus chega nas províncias de Samaria, mas é justamente na cidade onde essa mulher morava, chamada Sicar. A cidade de Sicar é que Jesus vai
confrontar 3 problemas que ele encontra lá. Então, se você quiser se atualizar aí, em nome de Jesus, você pode ir lá para o sermão semana passada. Claro que depois de acabar esse culto, ou durante a semana. Mas é necessário que você esteja atento aqui hoje. E nessa noite, eu tenho certeza absoluta que você já deu para perceber que Jesus ensina os discípulos, traz ensinamento a eles, fundamento a eles. Jesus morre e ressuscita. João vai dizer que Jesus aparece aos discípulos, lança desafio para eles. E Jesus em Atos vai se tornar a ascensão aos céus. Os discípulos estão vendo Jesus indo para a glória. E a Bíblia diz que uma promessa é feita a eles, diz: varões valorosos, galileus, esse Jesus que vocês veem subindo agora é o mesmo que voltará para buscar vocês. Gerou-se uma expectativa no coração desses homens, e com certeza a expectativa é fundamental, ele vai voltar. A promessa é que ele vai voltar, e ele está voltando, pode ter certeza disso. Jesus ensina a eles não apenas em teoria, mas Jesus também ensina a importância da prática. Jesus ensina para cada um de nós a importância de uma vez ter tido o contato com a fonte que é Ele, e justamente gera em nossos corações a expectativa de permanecer ligado à fonte que é Jesus, para que outras pessoas também tenham essa experiência. É claro que aqui nós estamos falando de uma expansão do reino de Deus. Jesus pode ter ido para a glória junto com o Pai, mas preste bem atenção, Ele fez e liberou uma ordem para os discípulos, para que através dessa ordem, na prática, eles pudessem justamente ver e continuar vendo o reino de Deus se expandindo na terra. E nessa noite eu quero levar você a um texto que comprova também isso. Eu estou pincelando textos da palavra e, é claro, trazendo contexto. Eu estou trazendo textos e provando para você da importância de de ter não apenas uma fome e sede hoje, mas ter convicção de que essa fonte, que com certeza supre a nossa fome, que com certeza supre a nossa sede, ela continua sendo a mesma manhã, e na mesma proporção que hoje, o Senhor supre a nossa fome, supre a nossa sede. A verdade é que amanhã Ele tem pão fresco para mim e para você, a verdade é que amanhã Ele tem suco fresco, tem vinho fresco para mim e para você. E aí você vai ver nesse texto que eu quero destacar aqui nessa noite, o reino de Deus se expandindo através de homens que continuaram famintos e sedentos. Então, por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Eu quero destacar aqui nessa noite para você. O tema da mensagem é famintos e sedentos, e o subtema é fornalha acesa. Em nome de Jesus. De repente você pensou que eu já ia falar de Daniel. Enganou-se. De repente, só de falar de fornalha, você logo lembra de Daniel. Calma, respira que é de graça. Como dizia um professor meu, um preparador físico que eu tive no Rio de Janeiro, depois de a gente estar cansado, ansioso para acabar logo, ele dizia, respira que é de graça. E quando ele dizia isso, é porque vinha mais treino aí. Então respira que é de graça, irmão, porque tem coisas de Deus profundas aqui para a sua vida nessa noite. Abriu aí Atos capítulo 4, versículo 1, 20. Deixa eu te trazer o contexto aqui. Abra aí, pelo amor de Deus, a sua Bíblia. Eu já falei, pega a caneta, bota uma canetinha perto de você aí, porque tem coisas aqui profundas aqui. Escute, o reino de Deus está se expandindo na terra. Jesus vai para a glória e Jesus continua intercedendo. O Espírito Santo de Deus já está agindo na vida do homem. Uma coisa extraordinária continua acontecendo na terra. Para espanto daqueles que a presenciaram e viram Jesus, acompanharam Jesus, caminharam com Ele, para espanto deles, algo extraordinário continua acontecendo. Jesus foi para a glória, e a promessa é: virá sobre vós o Espírito Santo, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí é claro, tem gente que diz, me batiza com fogo, e aí, dentro do contexto do que diz João, tem que tomar cuidado. Mas aí Jesus vai dizer, olha, preste bem atenção, eu vou clamar ao Pai, o Pai vos enviará outro Consolador e Ele virá. Então era necessário, para que o Espírito Santo fosse, Jesus pudesse ir.
Jesus vai para a glória, clama ao Pai, e a Bíblia diz que no dia do Pentecostes se cumpre em Joel capítulo 2, que sobre toda a carne seria derramado do Espírito Santo, cumprindo a palavra profética que Jesus haveria dito para os discípulos: ficai em Jerusalém, para que do alto, para que depois do alto vocês sejam revestidos, para que o Espírito Santo, quando vier, vocês sejam revestidos de poder e autoridade. O Espírito Santo vem. A Bíblia diz que os discípulos começam a expandir o reino de Deus na terra. Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus acrescentava aqueles que iam ser salvos na igreja. A igreja começa a se expandir, a igreja começa a crescer. E para nós chegarmos em Atos capítulo 4, nós precisamos entender que Pedro prega, e a Bíblia diz que 3.000 almas se convertem ao Senhor. Pedro continua com os discípulos em uma ousadia, porque eles continuam famintos e sedentos, porque eles continuam ligados à fonte. Mas em Atos capítulo 3, é que vai gerar um rebuliço maior do que está sendo agora narrado em capítulo 4 de Atos. Porque se eu destacar o acontecimento, se eu isolar o acontecimento de Atos capítulo 3, do capítulo 4, você perde o feedback. Você não vai entender direito do que está acontecendo. Em Atos capítulo 3 diz que Pedro e João tinham o costume de, na hora nona, eu não vou destacar a hora nona para você. Na hora nona, Pedro e João tinham o costume de ir ao templo para orar. A história você conhece. Na porta do templo chamado Porta Formosa, a Bíblia diz que havia um homem. A Bíblia diz que havia um homem que tinha problemas seríssimos na sua saúde. A Bíblia diz que esse homem ficava pedindo esmolas. A Bíblia diz que Pedro e João, vindo para orar, eles se deparam com esse homem. E esse homem, como de costume, é natural pedir: me dê dinheiro. Como também era natural as pessoas passarem por ele, ir para dentro de um templo que é chamado de Portas Formosas, e ele continuar vivendo, assim também como eu acredito que aqueles que entravam dentro do templo continuavam vivendo uma vida natural. Era natural passar por um homem que tinha uma enfermidade e entrar para dentro do templo. Era natural olhar para a necessidade do homem, de repente se compadecer em apenas dar uma moeda, uma esmola e entrar. Era natural passar pelo homem, ir para dentro do templo, adorar, louvar, celebrar e sair de lá, vivendo de repente uma vida natural. Só que nesse dia algo acontece diferente. O reino de Deus continua se expandindo através de homens e mulheres famintos e sedentos. Pedro e João estão passando por esse homem, eles pedem esmola, e algo natural vai deixar de ser natural para ser sobrenatural na vida daquele homem. Era natural pedir esmola, mas nunca foi natural de repente alguém parar e dizer: eu não tenho ouro e nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. A Bíblia diz que esse homem entra para dentro do templo, celebrando ao Senhor, pulando, dançando na presença do Senhor. O curioso é que passa despercebido quanto tempo esse homem é enfermo, pedindo por esmola, e de repente desacreditado em algo sobrenatural na sua vida, que viria a acontecer através da vida de homens que eram famintos e sedentos, homens que já estavam inseridos numa realidade de fornalha. Você pensou que eu tivesse esquecido do subtema? A Bíblia diz que Pedro libera sobre o nome de Jesus, ele é curado, entra para dentro do templo, as pessoas ficam pasmadas. Como pode um homem que era natural pedir esmola, agora de repente, de uma maneira diferente, ele está pulando, ele está dançando? Há algo que com certeza já podemos tirar aprendizado. Quando você começa a viver algo extraordinário, por ser faminto e sedento na presença de Deus, como consequência da sua vida por justiça, a Bíblia diz que você começa a viver coisas extraordinárias. E quando você, pela fome e sede, começa a viver coisas extraordinárias, você vai incomodar tanto pelaquele na qual libera o reino de Deus se expandindo na terra, como também na vida daqueles que experimentam o reino de Deus introduzido em suas vidas. Você vai gerar incômodo, porque você está numa fornalha. Aí você vem comigo, Atos capítulo 4. Eles estão dentro de uma fornalha. Pastor, como assim? Calma que você vai entender. Calma, que você vai entender. Eu falei de Atos 3 para você entender melhor o que é Atos 4. Então vem comigo aí, acompanha comigo. Eu vou destacar algumas coisas. Querido, preste bem atenção. É Bíblia. O negócio é Bíblia.
Esse negócio de ficar pincela e joga, não, é Bíblia. Bíblia, eu vou te dar a Bíblia para você entender que o reino de Deus se expande na terra através de homens e mulheres famintos e sedentos, mesmo entendendo que nós estamos numa fornalha. Então vem comigo aí, Atos 4, 1, 20. Abriu sua Bíblia, então acompanhe comigo a leitura, e à medida que eu for lendo, eu vou destacando os pontos principais. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Já começou a gerar incômodo. Eles começaram a ver a fornalha ainda mais aquecida. Vem comigo na Bíblia. Verso 3 diz: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Já pega aí, filho. Já pega aí. Botaram a mão nos discípulos porque estavam justamente expandindo o reino de Deus por serem famintos e sedentos. Lembram? Todo faminto e sedento tem o desejo de fazer com que outras pessoas tenham experiência com a fome, pela qual libera o saciamento de fome e de sede. Então vai, botar a mão nos discípulos. Quem diretamente falando? Pedro e João. Como também outros poderiam estar com eles. Mas nunca perca de foco de que com certeza Pedro e João estavam nessa enrolada aí. Aí a Bíblia continua: pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Eles estão dentro de uma fornalha, o negócio está ficando estreito para a vida deles. Eles continuam, mesmo presos. A voz de famintos e sedentos ecoa tanto que o evangelho de Deus continua, com certeza, se expandindo na terra. Aí, vem comigo. Aí a Bíblia diz: muitos, porém, aí vai dizer, e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quantos haviam linhagem de sacerdote, do sumo sacerdote, e pondo-se no meio, perguntaram: com que poder? Destaca aí, filho, destaca aí. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Ah, para aí, segura aí. Quando as autoridades perguntam para eles: com que poder, em nome de quem fizestes isso? Escute isso. Eles não vão viver nada mais, nada menos do que o mestre deles havia ensinado a viver. Se você voltar comigo na Bíblia, em João, Mateus, você vai ver que Jesus vai se deparar com essa raça de homens. Jesus está expandindo o reino de Deus, e os fariseus dizem: quem te deu autoridade e poder para fazer isso? Então nada mais, nada menos que eles vão continuar reproduzindo o que Jesus imprimiu na vida deles. É normal para eles. Aí, da mesma maneira que Jesus responde naquela época, eles também vão ter argumento para responder agora, de uma maneira ainda mais evidente também, é claro. Então vai aí, verso 8. Então Pedro, como sempre, mais para frente, o bocudo, que não perde a oportunidade de expandir o reino de Deus. Pedro, cheio de quê? Cheio de quê? Do Espírito Santo. Lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, olha a oportunidade aqui. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, o problema deles é que o reino de Deus estava se expandindo por uma evidência clara, não apenas agora em palavras persuasivas, mas de prática e pelo poder do Espírito Santo de Deus, manifestado através de João e de Pedro, quando disse: homem, eu não tenho ouro nem prata, mas o que nós temos te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. O problema deles estarem agora dentro dessa fornalha é porque através deles, homens famintos de Deus e sedentos de Deus, vendo o reino de Deus se expandindo na terra, faz com que eles pudessem estar dentro dessa situação. Então preste bem atenção, famintos e sedentos.
Todas as vezes que você se preocupar em ver o reino de Deus se expandindo nessa terra, as pessoas vão questionar você a respeito de que autoridade, de que poder você tem nessa terra, quem te concedeu tal. Mas se preocupe não, porque o Espírito Santo de Deus que agiu, que deu autoridade a Pedro para se levantar, o Espírito Santo de Deus dá direção a Pedro, que é faminto, que é sedento, que se preocupe em ver o reino de Deus se expandindo. Pedro se levanta com temidez, não se intimida, porque aqui que está o ponto. Escute, todo faminto e sedento não se vê intimidado com pressões. De repente você está aí, filho, preocupado com esse coronavírus, mas eu creio que a unção do Espírito Santo de Deus virá sobre a tua vida, e Ele vai te dar autoridade para você entender quem te dá autoridade e poder. Aí vem comigo para a Bíblia, Visto que somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e o modo como foi curado, verso 10, seja conhecido de vós todos, aleluia, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que são diante de vós. Ele está dizendo, é no nome desse que vocês estão vendo esse homem são perto de vocês. Aí, verso 11 continua, e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Eu não vou nem entrar no mérito do que é essa pedra de esquina aqui, filho, porque senão é pano de manga, mas vamos aí. Verso 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então eles, destaca aí, verso 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se, aleluia, destaca aí, maravilhavam-se. Aonde que aconteceu isso? Eles estão reproduzindo o que o mestre imprimiu neles. Volta comigo, pelo amor de Deus, em Mateus capítulo 5, ou melhor, Mateus capítulo 7, 28 e 29, quando Jesus termina de ensinar essas palavras, as pessoas estavam maravilhadas e perguntando, quem pode superar esse homem, a autoridade dessa maneira? Porque as palavras dele são acompanhadas de poder e não como o conhecimento dos escribas. As pessoas estavam maravilhadas. O que é isso? Na mesma proporção que Jesus imprime neles, o reino de Deus está se expandindo. Pedro abre a boca e prega, e as pessoas estão maravilhadas. Inclusive aqueles que botam a mão neles para incendiar a vida deles, tentar complicar a vida deles. Aí Pedro vai dizer, e reconheceram, aí a Bíblia vai narrar, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você tem estado com quem? Porque à medida das suas manifestações deixarão claras com quem você anda. À medida dos seus comportamentos deixarão claros a respeito de com quem você tem andado. Eles andaram tanto com Jesus, que a forma de agir deles era a mesma que Jesus teve na terra. Que a Bíblia, eu vou te dar a Bíblia para você entender. Jesus vira para Pedrão, esse mesmo Pedro que está aqui, que você está vendo agora, para Pedrão. E ele diz, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí, Pedrão é interrogado pelas pessoas, Jesus é pego, e Pedro é o único que continua, mesmo que afastado, mas continua perto. Pedro está observando, alguém chega para ele e diz, esse é um deles, porque a maneira dele falar, procede como ele. Uou, aleluia, glória a Deus. A maneira dele falar nega, não nega que ele anda com eles.
Pedro andou tanto com Jesus que começou a falar igual ele. Aí, eles estão agora no capítulo 4 de Atos, e os homens dizem, não temos dúvida, esses camaradas andaram com Jesus, porque o jeito de proceder deles, era o proceder que Jesus havia lançado sobre a vida deles. Quer mais Bíblia? Vem comigo, vem comigo. E vendo estar com eles o homem que fora, vão tentar calar as coisas extraordinárias que Deus vai fazer através da sua vida. Vou repetir, vão tentar calar as coisas extraordinárias que Jesus tem para fazer na sua vida. Quem está com Pedro e João? Quem? Aí eu vou dizer, Chapolin colorado, não. Aí vai virar e dizer, sou eu, que estava 40 anos naquela porta formosa e vocês não fizeram nada por mim. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, todavia, mandando sair fora do conselho, referiram-se entre si dizendo, que havemos de fazer com esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles, ou seja, através deles, destaca aí, foi feito um sinal notório e não podemos negar, mas que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los. O que eu disse para você? Vão tentar calar as coisas extraordinárias que Jesus pode fazer através da sua vida. Aí, eles vão tentar calar Pedro, Tiago, Pedro e João, vai tentar calar o homem também que viveu uma coisa extraordinária. Aí, irmão, a resposta é iminente. Porque todo faminto e sedento não se deixa ser intimidado por qualquer pressão que é lançado sobre a vida dele. Todo faminto e sedento não se intimida com fornalha acesa. Todo faminto e sedento não se preocupa com a consequência da fornalha acesa. Porque todo faminto e sedento dentro de uma fornalha acesa sabe que nunca estará sozinho. Vem para a Bíblia, verso 18, chamados disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos vós antes do que ouvir a Deus. A resposta eminente, porque não podemos deixar de falar do que temos visto. Escute isso aqui, faminto e sedento, mediante a fornalha acesa, ele não perde a oportunidade de engrandecer o nome de Jesus. Você quer contexto? Vamos para o contexto. O que é contexto? Você se prende a um texto, e o contexto é pelo menos 2 capítulos anteriores, ou o primeiro capítulo anterior, junto com o capítulo posterior daquilo que você destacou. Então pega aí, irmão, que eu vou te dar contexto. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. A Bíblia diz que eles não se intimidam, eles continuam expandindo o reino de Deus na terra. Aí, filho, em nome de Jesus, novamente eles estão enrolados. Os discípulos novamente são pegos e levados mediante as autoridades. As autoridades estão tentando incendiar, matar, sufocar a vida desses homens. Está fazendo com que eles venham se sentir intimidados e recuar, ou seja, deixar de expandir o reino de Deus na terra. Só que eles estavam lidando com homens e mulheres sedentos e famintos. Escute isso aqui, vem aqui, capítulo 5, verso 40 e 42. Depois você lê o resto em casa aí. Ele diz assim, o que vamos fazer com esses camaradas? O mestre Gamaliel se põe diante da tentativa de estabelecer o julgamento de juízo e diz, varões, prestem bem atenção. Se esses camaradas estiverem pregando algo que não seja verdade, ou seja, que algo que não venha de Deus, pode ter certeza, assim como surgiu outros costumes, logo vai se acabar, logo vai se apagar, logo não vai ter produtividade. Mas saibam, se vocês estiverem botando a mão aqueles pela qual Deus tem levantado, vocês podem tentar fazer o que quiser,
mas não vão impedir Deus de fazer a vontade dele. Aí, verso 40 e 41, vamos lá. Verso 40 a 42, o que a Bíblia diz? E concordaram com ele, com o mestre Gamaliel, e chamando os apóstolos, tendo-os soltado. Está aí na sua Bíblia, soltaram eles? Soltaram, o que aconteceu com eles antes? Diferente do capítulo 4, que soltaram Pedro e João dizendo, cala a boca de vocês, não ensina mais nada. Só que não adiantou nada, eles continuaram expandindo o reino de Deus. Por isso que eles estão agora diante dessa fornalha. Aí, preste bem atenção aqui. Olha bem isso aqui. E tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. Adiantou? Vem, irmão. Retiraram-se, pois, da presença do conselho. Fazendo o quê? Chorando? Murmurando? Reclamando? Fala sério, filho. Fala sério. A Bíblia diz que eles saem regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Deram a ripada neles, bateram neles. Quando soltam os discípulos, ai Jesus, o Senhor podia ter livrado a gente disso. Ô Senhor, nós acreditamos no Senhor. Para. Eu fico imaginando Pedro olhando para Pedro, olhando para João, dizendo, João, que vergão feio esse na sua perna. E falou assim, mas é por causa de Jesus. Imagina agora João olhando para Pedro, dizendo, Pedro, que vergão doido esse nas suas costas. Ele diz, esse vergão aqui tem muito a ver com o reino de Deus se expandindo na terra. É como se Pedro olhasse para João dizendo, faminto ou sedento, se prepare, porque nós estamos dentro de uma fornalha. Se prepare, porque vão continuar tentando jogar a gente dentro da fornalha. Mas quanto mais jogarem, quanto mais acenderem, quanto mais inflamarem o fogo, mais nós seremos usados. E o reino de Deus continuará se expandindo na terra. Que é prova, filho? Está aqui, Está aqui. E todos os dias. De um dia e outro. Não é igual eu e você não, filho. Não é igual eu e você não, que passa a semana inteira, você não tem coragem de ligar para alguém para falar de Jesus para ela. E olha que você nunca levou uma lambada nas costas, porque no dia que levar, de repente toma até vergonha na cara. Aí, todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar que Jesus é o. Quantas lambadas você tomou essa semana? Me dá água aí, gente. Cadê meu negócio de água aqui, pelo amor de Deus? Pega aqui, faz um favor para mim. Alguém? Eu estou com sede. Traz para nós aí. Em nome de Jesus. Isso, Vivian. Muitas graças. Pegou, filho? A fornalha acesa, o negócio ficando quente e os discípulos nem aí para ela. A fornalha acesa, o negócio ficando estreito e os discípulos regozijando-se. João, ficou estreito lá para o seu lado, hein? E ele diz, problema, filho. Quanto mais aperta, mais aperfeiçoado eu fico em Cristo. Aí, filho, você olha para um texto desse aqui e você diz assim, é fácil falar isso só no Novo Testamento. Porque eles caminharam com Jesus. Então eu vou te dar o Antigo Testamento. Aí você pode vir comigo para Daniel. Você quer ver uma coisa? Eu vou até tirar o óculos aqui porque a luz está piscando aqui, está me dando fadiga no olho. Escute isso aqui. Vem comigo para Daniel capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. Você acha que o privilégio foi só na época do Novo Testamento? Não. Você conhece o texto de Daniel capítulo 3? Achou aí, irmão? Achou? Deixa eu ver a hora aqui. Tá filé a hora ainda. Hoje eu vou terminar o seu irmão. Daniel capítulo 3. Eu quero destacar contigo 14 versos. 14, 16 a 19 e
22. Depois eu destaco o verso 27. O problema é que a gente conhece a experiência desses homens que passaram na fornalha. E eu pergunto, o que levaram eles a ter convicção da fornalha? Atos capítulo 3, versículo 14 diz, versículo 14, falou Nabucodonosor, ele disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque, Abidnego, que o nome deles não era assim aqui não, tá? Show? É o nomezinho de uns deuses que Nabucodonosor colocou neles lá, né? As meninas da dança aí sabem muito bem os nomes originais, certo? Aí ele diz assim, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Escute, lembra que eu falei para você, que todas as vezes que você estiver expandindo o reino de Deus na terra, vão tentar calar você, vão tentar parar você? É o que está acontecendo agora com esses 3 jovens. Os cagueta, os X9 que existiam na Babilônia, percebe que quando a trombeta toca, o povo se curva diante de uma imagem. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias está parado e dizendo, não rola na boca. Não foi Nabucodonosor que não viu, não foi Nabucodonosor que viu eles terem esse comportamento. Foram os outros. Os outros se sentem incomodados com a diferença que você é nessa terra. E pode ter certeza, eles vão tentar parar você. Aí, a Bíblia que está dizendo. Alguém chega para Nabucodonosor e diz, esses 3 rapazes aí. Aí alguém pergunta assim, já perguntaram assim para mim, já perguntaram assim, pastor, só é falado, eu vou falar do nome deles na Babilônia aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Significa então que Daniel se curvou diante da imagem porque ele não foi para a fornalha? Você quer saber por quê? Lê. Daniel que você vai saber, eu não vou falar para você não. Vem aqui, vem comigo para a Bíblia aí. Aí eu destaco para você, 16 a 19. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, convicção de faminto e sedento, se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, sabe o que eles estão dizendo? Se Ele salvar, estamos com Ele. Se não, continuamos com Ele do mesmo jeito. Se Ele salvar a gente, estamos juntinho com Ele. Se Ele desejar não salvar, estamos com Ele do mesmo jeito. Não tem meio termo, não tem meio termo para sedento e faminto. Meio termo para sedento e faminto nesse tempo é, ou você é ou você não é, meu irmão. Ou você faz live falando de Jesus, ou você vai fazer live que exalta o diabo. Ou você canta para Jesus, ou você canta para o diabo. Não existe meio termo para Jesus. Não existe esse negócio, vou aqui comer do cão, e depois eu volto para comer do que é santo. Sai fora, filho. Aonde que você encontra isso na Bíblia? Esse negócio de talvez, esse negócio de nada a ver. Escute, tem gente fazendo live, cantando música de Jesus, e fazendo live para cantar a música do capeta, para encarnecer ainda mais na vida. Ou você é ou você não é. Porque quando a fornalha fica acesa e você vê ela incendiando, você vai manifestar quem mais prevalece na sua vida, se é Deus ou se é o diabo. Porque diante da pressão desse sistema chamado mundo e a fornalha que nós vivemos, diante dessa pressão, você pode negar Deus. Não tem esse negócio de meio termo não. Vou parar com essa palhaçada. E vou falar uma coisa aqui, não estou nem aí para o conceito de outros. É o meu conceito, não é preconceito não, é o meu conceito. Escute isso aqui. Pastor, o que você acha? Fulano de tal fez uma live e cantou música de ciclana. Aí tem pastor? Não tem nada a ver não, pode tocar musiquinha secular, pode tocar banda, pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser mesmo? Escute aqui, músico de igreja. Se o seu pastor libera você tocar na música secular
em banda mundana, que a gente chama de mundana, pede ele para cantar essas mesmas músicas dentro da igreja. Se não deixar, ele é hipócrita, ele é fariseu. Dorme com essa noite aí, filho. Você quer saber se não tem nada a ver? Pastor, eu posso tocar aquela mesma música que eu toco no mundo lá, eu posso tocar dentro da igreja? Se ele não deixar, ele é fariseu. Oh, e é problema seu com o seu pastor. Consumados não ministra louvor quem toca em banda secular. Já estou deixando isso bem claro. Fique você sabendo, Nabucodonosor, não tem meio termo para a gente não. A gente não vai fazer uma coisinha para agradar você e desagradar a Deus não. Nabucodonosor, presta bem atenção. Pode acender a fornalha, filho. Fique você sabendo, se morrermos lá dentro, nós estamos com Deus. E Deus está com a gente. Se não, fique você sabendo, nós vamos ser o mesmo. Quer Bíblia? Eu vou te dar a Bíblia. Vem comigo. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o levantasses. Agora vem aqui comigo para o verso 27. Aqui famintos e sedentos. Aqui vem o fundamento da vida desses camaradas. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se emudeceram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Ai, ai, verso 28, a diferença. Não pode da mesma fonte jorrar água salgada e água doce. Não tem possibilidade. Ou você vai comer do cálice do diabo, ou você vai beber do cálice de Deus. Testemunho deles. Olha o que ele diz. Acende a fornalha. A fornalha é acesa. A fornalha é acesa para não ter sombra de dúvida. 7 vezes mais. Foi desproporcional. Diz a Bíblia que os camaradas que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidinego dentro da fornalha, quando eles lançaram, só de chegar perto, morreram queimados. 7 vezes mais. 7, e Deus gosta de 7, filho. É como se Deus estivesse olhando e dizendo assim: vai, Nabuco, 7 vezes eu gosto. 7, eu gosto de 7, rapaz. Eu gosto de 7, Nabuco. Você vai ver como é que eu gosto de 7. Jogou lá dentro. Quem ele jogou, morreu. Mas de repente Nabucodonosor, ele diz assim: peraí, eu estou doido. Aí a história você conhece, né? A história você conhece. Aí vem comigo para o verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o anjo e livrou-os dos seus servos, que confia nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu. Aí ele vai fazer um decreto: respeite Sadraque, Mesaque e Abidinego, porque deles não jorra 2 fontes, não. Pergunta. Eu vou até fechar minha Bíblia aqui. Pergunta: o que fez esses homens terem convicção de que se fossem jogados na fornalha eles podiam ter o livramento? Aonde eles se basearam? Você acha que foi assim de qualquer jeito? É fé? É fé. Joga lá, é fé. É. Quem foi escrito primeiro? Daniel ou Isaías? Quem? Quem escreveu primeiro? Vai, me ajuda aí, gente. Daniel ou Isaías? Quem foi escrito primeiro? Quem, gente? Quem veio primeiro? Daniel ou Isaías? Quem, gente? Já fiquei preocupado, irmão. Quem foi escrito primeiro? Isaías ou Daniel? Isaías, gente. Não tenha medo de dizer não. É Isaías mesmo. É Isaías. Você sabe de onde vem a convicção de que se jogasse na fornalha nada poderia acontecer?
muito aquém também de estarem firmes em Deus. Abre aí sua Bíblia, filho. Eu não ia abrir não, mas eu vou abrir. Abre aí sua Bíblia. Em Isaías, capítulo 43. Abre aí. Isaías 43. Tenho certeza absoluta que a Tainara cantou aqui. E ela sabe o texto que está inserido isso. Isaías 43, 1 e 2. Diz o que aí, querido? Diz o que aí? Mas agora, não é homem que está dizendo não, tá, filho? Não é narrativa de homem dizendo não. Narrativa de Deus falando. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo. É promessa, irmãozinho. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama chamuscará o seu cabelo, e nem a chama arderá em ti. Sabe o que ele está dizendo? Quando, vem comigo para Daniel, eles estão parados na promessa, eles têm convicção do Deus que eles servem, eles sabem que são famintos e sedentos, eles sabem com quem tem andado. Escute, as experiências já estão sendo profundas, ninguém consegue interpretar as coisas direito. Na Babilônia, chamam Daniel interpreta porque ele clama a Deus, mas muito antes, vem Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, para fazer o quê? Para colocar um propósito diante do chefe Mu, para dizer, por favor, não nos dê dessa lavagem que tem na Babilônia, não. Nos dê justamente daquilo que vamos colocar diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus dá experiência, porque eles se tornaram mais formosos do que tudo aquilo que os outros rapazes haviam comido. Sabe o que é isso? Experiência com Deus, muito antes de chegar na fornalha. Experiência com Deus, se preparando e sabendo, ainda que a fornalha venha a ser acesa, nós sabemos em quem estamos amparados, porque foi Ele que disse que ainda que venhamos ser jogados no fogo, nem a chama vai arder em nós. Você já abriu o forno, quando você bota o bolo para assalar? Você bota o bolo no forno, quando você abre a tampa, você sente o calor a ponto de você tirar o braço, porque senão queima seu braço. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Se vocês forem jogados no fogo, a chama não vai nem arder em vocês. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, batendo um papo com Deus, e Deus dizendo, se lembraram de Isaías 41, 43, 1 e 2, né? Vocês se lembraram, né? Vocês se lembraram que é minha promessa, porque eu tenho remido vocês, eu tenho levantado vocês, eu tenho amparado vocês. Faminto e sedento não fica desamparado. Faminto e sedento entende que essa fornalha que nós estamos nela, chamado mundo, ela está acesa, e precisamos entender que nós não nos intimidamos com as pressões dessa terra. Escute isso, é Deus que está dizendo. Se você for passar pelas águas, você não vai se afogar, cara. Você acha que é só Sadraque, Mesaque e Abidnego que tiveram essa experiência? Vem comigo para o Novo Testamento para me orar por você. Você conhece um homem chamado Tomé? Tomé é conhecido por muitos como homem incrédulo. Muita gente chama Tomé de incrédulo. Porque ele não creu quando os discípulos disseram. A expressão de Tomé não é de incredulidade. A expressão de Tomé é o desejo de um camarada que desejaria de fato ver Jesus. Quando ele diz, eu só creio se tocar. Escute aqui.
Quando Tomé é pego, história do cristianismo, tá, filho? Mártires da Bíblia. Quando Tomé é pego, o imperador da época diz: joguem ele dentro da fornalha. Eles acendem ainda mais a fornalha. Naquela época de Tomé, a fornalha também era acesa com carvão. Incendiaram, botaram fogo na fornalha, pegaram Tomé e jogaram ele lá dentro. Quando Tomé, diz a história, bate dentro da fornalha, a história diz que ele pega os carvões acesos e começa a se esfregar como se fosse sabonete no corpo. Tomé estava amparado em quê? Em quê? Numa fonte que era inesgotável, quando ele disse: eu sou o teu Deus, e ainda que venha a ser lançado no fogo. A raiva do imperador foi tão grande que ele manda um soldado, ou ele mesmo, agora me falha a memória. Tomé está dentro da fornalha se esfregando com brasa viva. A fúria é tão grande que ele pega uma lança do lado de fora, transpassa Tomé e arrasta ele para fora. Quando arrasta do lado de fora Tomé morre. Mas não morreu dentro da fornalha. Você está com medo da fornalha, filho? Dentro da fornalha você verá nessa terra o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Famintos e sedentos, numa fornalha acesa, mas sabendo que nós não estamos sozinhos. Eu quero orar por você na sua casa. Eu quero clamar, eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Eu quero que você feche os seus olhos na sua casa nessa noite. Mas o que vai ser de mim? Se esse isolamento continuar, pastor, estou me vendo desesperado, querido, preste atenção. Eu, como pastor seu, estou preocupado contigo. Eu, como seu pastor, eu posso dizer: eu estou preocupado contigo. Mas nesse tempo em que a fornalha está acesa, entenda, você não está sozinho. Mal algum vai acontecer a você se tão somente você desejar e dizer: Senhor, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que não estou sozinho. A fornalha está acesa, essa terra, irmão, está incendiando. Eu costumo dizer, e eu digo, acho que foi até para o Kleber, né, que eu falei ontem, e Kleber também falou, eu achei interessante a frase do Kleber quando ele disse: pastor, essas lives, esse tempo de isolamento tem nos feito entender justamente quem é quem nesse período. Quem são os verdadeiros adoradores, ou quem são os adoradores de meia boca. Porque se Jesus disse: o Pai busca verdadeiros adoradores, significa que ele sabia que existiam os falsos adoradores. Porque se tem verdadeiro, tem que ter falso. Pastor, o senhor está julgando? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A minha função é instruir, te ensinar. Se você vai continuar comendo lá lavagem que o diabo tem dado nessa fornalha acesa, a decisão é sua. Mas eu posso te garantir: Jesus tem pão fresco para você. Jesus tem água fresca. Jesus não tem água comprometida para você. Jesus é a vacina para esse tempo de Covid de hoje. Jesus é a vacina para justamente se recuperar e você se sentir em recuperação mediante uma preocupação que você tem na alma. Porque é Jesus que disse, é Deus que disse. Deus disse, e Sadraque, Mesaque e Abidinego tomaram posse. É como se ele estivesse olhando um para o outro e dizendo: olha, Misael, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, porque a promessa, ele disse que se nós formos jogados no fogo, nós não seremos queimados. É como se outro pudesse dizer: preste atenção, Ananias, fica tranquilo, porque ainda que venhamos ser queimados lá dentro, o nosso Deus continua sendo Deus. E se nós estamos nele, como temos certeza, não há fornalha acesa que vai nos parar, porque nós não somos daqueles que retrocedem,
nós permanecermos firmes. Você que está aí no Instagram, em nome de Jesus, o Senhor é contigo. Você que está no Facebook, deixa eu te dizer, o Senhor é contigo. Não se sinta intimidado com a fornalha, não faça isso. A fornalha veio para te fazer entender que Deus está contigo dentro da fornalha. É o Senhor que disse para os discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que Ele volte, Ele estará conosco, para que um dia, com Ele, possamos habitar eternamente. Famintos e sedentos, uma fornalha acesa. Feche os seus olhos. Vem para cá, Alain. Fica aí não, meu filho. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Oh. Pelo fogo eu não me queimarei, não. E se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo e tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Ele é minha salvação. Oh. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Oh. Tu estarás comigo. Oh. Nós cremos, Jesus. Oh. Tu estás comigo. Tu estás comigo. É. Nós cremos. Oh. E tu me amas, tu me amas. Eu sei que não abres mão de mim. E tu me amas, tu me amas. Declare isso na sua casa, declare isso. Eu sei. Ele te ama. Ei. A minha alma sabe Sim, bem Deus. que tu me amas, tu me amas. Eu sei que não abres mão Sim, de Deus. mim. E tu me amas, tu me amas. Eu sei, a minha alma sabe bem. Eu sei, Aleluia. me sustentas. Eu sei, me conheces. Essa noite eu quero te fazer entender, na verdade, quem faz isso é o Espírito Santo. De te fazer entender que Ele te conhece. E que Ele com certeza te ampara. Ele que faz com que você venha entender o seu amor que Ele tem por você. Em nome de Jesus, ore nessa noite. Você que está cultuando conosco, ore nessa noite. Não permita que as pressões, não permita que as circunstâncias venham intimidar você. Não faça isso. Não permita isso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos amparados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nessa noite eu oro, Senhor, por esse faminto, por esse sedento, por essa faminta, por essa sedenta. Em nome de Jesus, para que a Tua palavra venha fortalecer, Senhor.
Nós sabemos que a fornalha tem se aquecido a cada dia mais. Nós sabemos que essa fornalha chamada terra tem se aquecido cada vez mais, com a tentativa de intimidar a voz do Senhor nessa terra, com a tentativa de intimidar a tua igreja nessa terra. Mas, Pai, nós temos visto a igreja do Senhor marchando, nós temos visto a igreja do Senhor se posicionando, nós temos visto a igreja do Senhor dizendo: continuamos sendo igreja, porque sabemos que o Senhor está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo. Então, em nome de Jesus, clame nessa noite, agradeça a Ele. Oh, independentemente da fornalha que você vai ter que encarar essa semana, saiba, Deus está contigo. Você nunca vai estar sozinho, porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece essa vida. Se alguém nesse tempo, Senhor, tem se sentido angustiado, tem se sentido desanimado, em nome de Jesus, que o Senhor agora venha pegar o meu irmão pela palma das mãos e segurar bem firme, Senhor. Em nome de Jesus, coloque de pé esse que de repente possa estar abatido, contrito, que de repente possa estar desanimado. Espírito Santo de Deus, fortalece essa vida. Ó Pai, que em nome de Jesus a Tua palavra venha de fato se acender nas nossas vidas. Nós não estamos sozinhos, Senhor, porque a Tua palavra é promessa da Tua palavra, de que o Senhor sempre estará conosco. Portanto, Pai, eu declaro a Tua palavra. Portanto, Pai, eu declaro a Tua palavra, porque eu sei que o Senhor nos ama. Porque eu sei que o Senhor nos ama. Porque eu sei que o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, o Senhor nos ama, Deus. Eu te peço nessa noite, ó Deus, que o Teu amor nos alcance, que o Teu amor nos fortaleça, que o Teu amor nos ampare, Senhor. Ó Pai, se alguém tem se sentido frustrado, que nessa noite, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha trazer ânimo, Senhor. Ó Pai, se alguém está esgotado espiritualmente, que nessa noite, Pai, essa vida se sinta fortalecida pelo Senhor. Os discípulos não se intimidaram, Sadraque, Mesaque e Abednego não se intimidaram, porque é promessa do Senhor de que nós nunca estaremos sozinhos, de que nós nunca estaremos sozinhos. Nós sabemos muito bem de que nunca estaremos sozinhos. Nós tomamos posse da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, glorifique ao Senhor na sua casa, onde você estiver. Glorifique e exalte esse Deus. Diga aí, escreva nessa noite: eu tomo posse dessa palavra. Diga aí, Senhor, eu sei que Tu me amas. Então escreve aí, diga: eu tomo posse dessa palavra. A fornalha pode estar acesa, mas você não estará sozinho na fornalha. Pedro e João não estiveram sozinhos. Aquele homem que foi curado, que tentaram parar, inibir a vida extraordinária que ele estava vivendo, não foi parado. Aquele homem tinha 40 anos, os críticos passavam por ele e era a mesma coisa que nada. Os julgadores passavam na mesma coisa que nada. Mas um dia passou por esse homem famintos e sedentos, e ele foi tocado. Por quê? Porque Pedro e João estavam famintos e sedentos. E famintos e sedentos não perdem a oportunidade de expandir o reino de Deus na terra. Aleluia. Você toma posse dessa palavra nessa noite. Aleluia. Antes de eu orar, encerrando o culto dessa noite, eu quero dizer para você que nós continuamos orando. Queremos muito fazer os cultos de ajuntamento, e nós estamos orando para que Deus nos dê uma estratégia, para que nós possamos fazer o culto do ajuntamento. Mas em nome de Jesus eu quero pedir você que ore, querido. Jesus disse que nós precisamos ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Então esse é o momento também de sermos prudentes. Nós vamos voltar aos cultos, eu creio nisso, mas nós precisamos ser prudentes. Então ore nessa noite, clame, ore durante a semana, diga: Senhor, nos dê uma estratégia.
Alguns irmãos aqui do Ministério de Louvor já disseram: pastor, vamos fazer 2 cultos. A gente pode fazer 2 cultos, quem sabe? Quem sabe essa seja a estratégia? Então me ajude em oração, porque eu não tenho só adultos, eu não tenho só jovens, eu tenho crianças também na igreja, eu tenho anciões, eu tenho pessoas que com certeza estão na zona de risco, em situação de risco. Então, querido, eu quero que você me entenda, é momento de sermos prudentes também, prudentes como a serpente. A minha oração é que o Senhor conceda a você uma semana extraordinária, uma semana abençoada. Ainda que a fornalha esteja aquecida, não se preocupe, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Então, querido, em nome de Jesus, se você estiver precisando de uma visita, manda um recado para mim, eu estarei indo visitar você, né? Estamos aqui para servir, querido, estamos aqui para servir. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Ore agora na sua casa, agradeça a Ele por esse culto. Momento de que você tem de adorar o Senhor, adore na sua casa, exalte ao Senhor na sua casa. Deixe os seus vizinhos verem que o Senhor é contigo. De repente os vizinhos olharem e dizer: por que esse camarada não se espanta? Porque eles vão ver que você está com o Senhor e o Senhor é contigo. Pai, em nome de Jesus, tomamos posse da Tua palavra e tomamos posse da Tua presença nas nossas vidas. Senhor, nos conceda uma semana extraordinária. Senhor, nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça, Senhor. Não deixe, Pai, com que o desânimo venha dominar a nossa vida, muito pelo contrário, que a Tua presença venha nos encher, que a Tua presença venha incendiar as nossas vidas. Obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por esse culto que podemos prestar a Ti, e eu desejo que esse culto possa chegar como cheiro suave às Tuas narinas. Que o amor de Deus, a graça soberana do nosso Jesus, que as eternas e maravilhosas consolações e comunhão com o nosso amigo Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. Abençoe a nação do Brasil, Senhor. Toca no Brasil, Senhor. Joga por terra essa pandemia. Abençoe os empresários dessa cidade. Abençoe os empresários do Brasil. Abençoe os funcionários que estão na linha de frente do combate do Covid. Abençoe as famílias brasileiras, Senhor. Que venha Teu reino e seja feita a Sua vontade. É a oração que Te faço, e a faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Quinta-feira as nossas células estão funcionando. A célula dos adolescentes vai ser pelo Zoom, entendeu? Então você que é adolescente da igreja, baixe o aplicativo, porque não vai poder ser mais presencial, vai ser pelo Zoom, certo? Se precisarmos voltar pelo Zoom do novo das outras células, voltaremos, mas por enquanto as outras continuam funcionando. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.